Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV, depois desse momento ecumênico de preces que acontece de hora em hora aqui em nossa programação. Isso mesmo, você sabia que a Boa Vontade TV oferece para você uma prece de hora em hora? Por isso continue participando, ore pelos seus amigos, pelos seus entes queridos. Vamos todos juntos fazer o nosso pedido ao Pai Celestial, que ouve as nossas súplicas e atende a todo pedido que é sincero, que é para o bem. Por isso vamos falar com Deus aqui na nossa programação. 0300 10 07 940 telefone para que você participe. 0300 10 07 940. Muita gente nos acompanha inclusive pela internet e manda os seus comentários, envolve os nomes dos seus familiares pela internet. Manda o seu e-mail para vidaplena@boavontade.com ou na nossa página do Facebook, facebook.com/boavontade. Manda lá os seus comentários depois de curtir a página. Participe, é sempre um prazer e uma alegria muito grande contar com a sua audiência. E a gente tem agora aula de artesanato aqui no Vida Plena. Vamos aprender uma nova técnica? Isso mesmo, sempre dicas muito especiais para você que acompanha aqui o Vida Plena. A gente vai acompanhar a aula da Cida. A Cida Fantini Frias vem ao nosso programa nos ensinar a fazer um suporte para pano de copa e pegador de panelas. Acompanhe. Olá, bom dia. Hoje iremos aprender mais um passo a passo. Trouxe uma peça para a cozinha, é um suporte para pano de copa e pegador de panelas. Então, os materiais que nós iremos utilizar será tesourinha, um descosturador, um estilete de precisão, pincel, lápis, furador, cola de silicone, cola super pano de bisnaguinha, tecidos 100% algodão, acetato, placa de EVA e um painel, que no caso aqui eu utilizei um painel de pintura, para pintura, tá ok? E também, quem não tiver o EVA, não encontrar, pode ser uma placa de isopor, que é considerado aqui em São Paulo placa pluma, tá? Que acho que todo mundo conhece. Então, nós iremos iniciar o nosso passo a passo riscando a minha peça, que eu utilizei uma redonda, né, pra gente sair um pouco do convencional. Eu medi essa peça, que ela é de 29 centímetros e meio, mas lá em casa, se eu não tiver, eu posso estar utilizando uma quadrada, uma retangular. Eu vou dividir essa peça colocando uma borda de 2 centímetros. Só vou demonstrar aqui um pouquinho para as meninas lá em casa. Quem não tiver, porque até nós já temos hoje uma régua redonda para utilizar e facilitar o nosso trabalho. Então, eu meço 2 centímetros, utilizando a régua e o lápis, e vou demarcando toda a borda da minha peça, que aqui no caso eu utilizei 2 centímetros. Feito a borda toda, eu vou medir novamente, da mesma forma, 1 centímetro, contornando a minha borda. Então, eu meço a peça, deixando a borda com 2 centímetros e 1 centímetro também. Tá? Porque aqui eu vou utilizar dois tecidos, duas cores, para o meu trabalho ficar mais enriquecido. Bom, feito isso, eu já deixei ela marcadinha aqui para a gente ganhar tempo e já tô com ela toda contornada. E aí, vou deixar no site as medidas que eu utilizei para essa medida do painel, que é de 29 centímetros e meio. Eu dividi, assim, para minha condição de fazer esse trabalho, que a gente acaba usando os tecidos e vai visualizar com a nossa criatividade o que eu vou desenvolver nessa peça. Aí, o que eu fiz? Usei um tecido, que ele é muito rico em desenhos, né? Então, nós vamos fazer essa peça com esse tecido. Feito isso, usando a minha peça nesses tecidos, eu dividi a minha peça que vai estar lá. Tem todas as marcações aqui. E eu dividi na minha peça já pronta. Olha, aqui nós vamos abrir toda a minha peça com estilete de precisão.
na demarcação que eu fizer, tá? Então, eu vou abrir com estilete de precisão. Vou abrir toda a minha peça e também contornar toda a minha marcação, seguindo o risco com estilete de precisão, certo? Então, aqui eu vou passar a cola, onde eu já abri, de preferência abrir já a peça todinha, mas aqui eu só vou abrir onde eu vou utilizar o tecido. Vou passando a minha cola branca, tá, gente? Não precisa diluir a cola. Espalhar bem a cola, não precisa exagero de cola também. Espalhando bem a cola. E aqui a minha lateral, eu vou abrir ela tranquilamente aqui. Vou sobrepor o meu tecido, as medidas, e vou vincar com o meu descosturador. Sempre levantando um pouco o tecido para eu enxergar a minha medida que está feita, tá? Sempre procurando alisar bem o tecido para não ficar bolinha nenhuma da cola, que pode entrar ar. Eu sempre procurar estar alisando o tecido perante a cola, para não ficar nenhuma bolinha e o trabalho ficar perfeito. Bom, feito isso, o que eu faço? Eu vou recortar todo o excesso do tecido e vou recortar sempre deixando o mínimo de tecido possível. Por quê? Quanto menor o tecido eu deixar, na hora de eu colocar para dentro e embutir todo o tecido, meu trabalho vai ficar mais limpo, ele fica mais perfeito. E no artesanato, gente, a gente sempre procura a perfeição, né? Porque um trabalho perfeito fica muito mais bonito. Que eu falo para minhas alunas lá em casa, a precisão do trabalho é o que dá vida no trabalho, que às vezes a gente vê um trabalho tão lindo, mas às vezes não tem tanta perfeição, e isso eu exijo muito delas, e no meu dia a dia, no meu passo a passo, eu procuro muito fazer isso. Então lá em casa, vamos caprichar, aqui eu não tenho muito tempo, mas lá em casa vamos caprichar mais, tá? Olha, então aí eu vou acabar de embutir o restante do meu tecido, com o próprio descosturador, certo? Vou virando a minha peça para puxar ela de um lado, do outro, e com calma. E assim, eu tô simulando aqui o passo a passo só na placa do EVA, mas quando eu tiver na peça mesmo, meu EVA, eu vou ter mais firmeza. Aqui, como eu abri, ele não tem sustentação, eu não tenho muita profundidade, às vezes demora ainda mais um pouquinho para você colocar o tecido, mas já coladinho na peça fica muito mais fácil, que no caso já coladinha no painel, tá? E vou tirando todas as minhas rebarbinhas de tecido, aqui a mesma coisa. Bom, aqui eu vou colocar só um tecidinho, e em todas essas medidas, vocês lá em casa vão fazer o mesmo processo. Vai escolher que, na verdade, assim, vocês podem não ter esse tecido lá em casa e vai escolher um outro tecido. Então, eu vou escolhendo de acordo com o meu desenho, não precisa ser necessariamente de galinha, eu posso ter de fruta, fica muito bonito de fruta, escolher de fruta, que hoje nós temos muita variedade de tecido. Então, posso até fazer de fruta, quem não tiver, não vai deixar de fazer o passo a passo por conta disso. Bom, feito isso, outra coisa, no acetato eu vou passar cola branca, certo? E vou escolher os desenhos que eu quiser utilizar no meu trabalho, no caso aqui eu escolhi as galinhas, o galo, a toalhinha eu mantive, e eu recortei todo esse meu desenhinho e passei no acetato, passei bastante cola.
deixo lá secando o tempo que for necessário, até ela ficar transparente, e aí eu vou ter as minhas pecinhas assim. Recorto uma a uma e elas vão ficar desse jeito. Bom, aqui eu vou colocar, no caso aqui o tecidinho que eu escolhi, deixa eu pegar ele aqui. Olha, só vou sobrepor para elas entenderem lá em casa. Vou colocar todos os tecidinhos de acordo com as medidas e vou colocar um a um. Agora, essa bordinha aqui, que é a minha primeira borda de dentro, que é de 1 centímetro, o que que eu vou fazer? Eu não vou recortar o tecido e sobrepor. Eu vou sobrepor, vou passar cola, certo? Esse daqui de fora. Eu vou passar cola, que aqui não vai dar tempo, e vou sobrepor o tecido na medida todinha da minha tela, no caso. E vou passar a colinha. Feito isso, com ela coladinha, o que que eu faço? Eu só friso com o meu descosturador. Eu só vou frisar primeiro na medida de dentro, que no caso aqui, e contorno ela todinha. Contornando ela todinha, eu vazo aqui com a tesourinha. Eu vazo por dentro primeiro com a tesourinha, na parte de dentro. Vou fazer um pique e vou vazar o tecido todinho. E contorno ela todinha, contornando o meu círculo, certo? Feito isso, eu vou estar com o tecidinho já na borda toda e vou fazer o mesmo processo que eu fiz nessa parte aqui, certo? E isso, o mesmo processo na borda de fora. Feito isso, o que que eu faço? Falta a minha borda de fora lateral. Eu vou medir com 1 centímetro toda essa minha lateral e vou recortar uma faixa. Aqui eu vou ter essa parte aqui, olha, que eu já coloquei, que é esse marrom, e o verdinho lá, já foi coladinho. E me falta essa parte aqui. Então, eu vou medir o diâmetro e vou colar o tecido aqui. Corto a faixinha, medindo da altura onde eu coloquei o marrom, eu vou medir a lateral todinha do meu painel, certo? Aqui eu vou ter que ter um acabamento, vou cortar, vou dobrar e fazer o acabamento aqui. E vou colocar ela todinha para fora, que depois eu vou mostrar para vocês como fica o acabamento dela por fora, certo? Bom, para finalizar a peça, o que que nós vamos fazer? Os meus desenhinhos lá já estão colados, secos, e eu vou fazer o meu trabalho de aplicação, que no caso nada mais é isso daqui do que uma arte francesa. Eu vou trabalhar minha peça, porque o acetato ela fica um pouquinho rígida, né? E aí eu vou dar movimento na minha peça. Pode ser com uma tesoura, até com um boleador, só para ela dar um movimento. Se caso descolar o tecidinho nesse movimento, a gente passa a cola novamente e cola de novo. E aqui eu vou fazer o meu arranjo. Como aqui eu vou ter a parte de baixo que eu deixei a toalhinha, eu centralizo bem para eu colar, no caso, as minhas galinhas. Bom, aqui eu vou utilizar cola de silicone para eu dar movimento na minha peça. E não tenham dó lá em casa de colocar o silicone, viu, gente? Porque é isso que vai dar movimento no meu trabalho e que vai enriquecer, deixando a peça ainda mais bonita. E vou sobrepor a cada desenhinho. E com isso eu vou montando o meu arranjo. E aqui a gente pode criar... Foi o que eu falei, com a frutinha, que fica muito bonito, né, para galinha. Olha, foi até bom que descolou aqui. Essa daqui eu havia recortado, não colei, é só colar a pecinha. E vou fazer a mesma coisa, colocar o silicone e ir fazendo o meu arranjo. Bom, então é isso. Aí eu vou finalizar o meu trabalho com todas as minhas peças que eu recortei, todas coladinhos direitinho, e vou colocar o fundo deixando a peça dessa forma aqui, ó, tá? Todas as cores correspondentes aos desenhos. E mais uma coisa, para eu poder pendurar o meu pano de copa e os meus pegadores de panela, o que que eu faço? Eu vou utilizar um furador
vou centralizar a minha peça. No caso aqui eu utilizei 3 ganchinhos. É só eu furar, ver a medida certinho, fazer um furo com o furador, tá? Ele é meio durinho, mas nada assim que não dê pra a gente colocar. E pôr o meu ganchinho. Esse, no caso, um ganchinho que eu usei, vocês podem estar utilizando outro tipo de ganchinho, vai do gosto de cada um. Eu gosto muito desses aqui porque ele dá firmeza e ele segura bem a peça que eu pendurar aqui, tá? E ele vai ficar assim, ó. E aí eu utilizei 3, se quiser colocar mais, quiser colocar um só, de acordo com a necessidade da peça, tá ok? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da peça e agradeço mais uma vez. Até mais! Cida, obrigada por essa dica, adorei o trabalho, sempre lindo os trabalhos que você traz. Tenho certeza que você que está em casa também gostou, quer saber alguma coisa sobre a aula, alguma coisa que você não entendeu direito, pode entrar em contato com a nossa produção, nosso telefone é o 0300 1007 940 ou então pelo vidaplena@boavontade.com e ter as informações da nossa aula de artesanato. A gente encaminha inclusive as suas perguntas à nossa convidada que trouxe todas essas dicas pra gente. Bom, voltando aqui para nossa casa, para nossa sala no Vida Plena, a gente continua refletindo sobre a nossa responsabilidade diante a prática do amor fraterno. A gente aprendia hoje no programa Vida Plena que este é um amor que a gente coloca em prática em todos os momentos da nossa vida, todos os dias. Afinal de contas, não é uma questão que deve ser um acessório nosso. Deve fazer parte de nós, é a nossa essência verdadeira. Inclusive, nós sabemos e aprendemos com a religião divina que a nossa essência compartilhada, sendo todos nós criações divinas, também temos parte divina em nós. Portanto, este amor, que é a essência de Deus, como aprendemos com a religião do amor fraterno, também faz parte da nossa própria essência. Por isso a gente trouxe aqui uma reflexão desta publicação aqui. Como vencer o sofrimento. Porque para superar os desafios, vencer o sofrimento que às vezes abate a alma, muitas vezes chega ao corpo, à matéria, é necessário termos amor. Então, como vencer o sofrimento é a mensagem que o irmão Paiva Neto traz a todos nós. E a gente separou aqui a página 44 deste livro, que nos traz a seguinte mensagem. O amor é indispensável à nossa sobrevivência. O amor desmascara as ilusões. O amor supera os sofrimentos. O amor que se dá nunca se perde. O amor é o poder de Deus em nós. Que bela mensagem, não é mesmo? O amor é indispensável à nossa sobrevivência, nos ensina o irmão Paiva Neto. Por quê? Primeiramente porque ele tira a nossa ilusão, desmascara as ilusões, como afirma aqui o escritor. Isso significa que a gente começa a valorizar aquilo que realmente é importante à nossa vida. A gente não se deixa levar pelas modas, pelas situações do momento, para definir aquilo que nós queremos para a nossa existência. Nós pensaremos na seguinte questão: isso vai fazer bem para mim? Vai fazer bem para as pessoas que eu amo? Isso é bom? É movido pelo amor? Se é, tudo bem, vai fazer parte da minha vida. Se não, não quero perto de mim. Então, as ilusões que a vida muitas vezes nos apresenta, muitas vezes sedutoras, não vão fazer parte da nossa existência. E assim, diante dessa falta de ilusão, nós superaremos todos os sofrimentos, porque perceberemos que a força que existe em nós é maior do que tudo. Que a capacidade de transformação para melhor, para a felicidade, existe em todos nós.
E aí o sofrimento não vai ser mais uma coisa definitiva. Se tivermos dificuldades em nossa vida, perceberemos que elas não existem para nos derrubar, para acabar conosco, mas para que a gente aprenda com elas. E a gente vai se possibilitar a isso. Portanto, o amor que a gente dá aos outros, que a gente oferece ao mundo, nunca se perde. De certa forma, de diferentes maneiras, retorna a nós, porque é a própria vivência de Deus em nossas vidas. Tem essa mensagem também aí na sua casa, esse livro que é sucesso de vendas, você pode ter ligando para o telefone do Clube Cultura de Paz, 0300 10 07 940. 0300 10 07 940. A gente vai agora para o intervalo aqui no Vida Plena, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta.